Fala, bacharéis do Botequim, está começando mais um resumo de temporadas e hoje com a temporada de 1986 que vocês pediram nos comentários do vídeo anterior dessa série. Então, deixe nos comentários qual a próxima temporada que você quer ver resumida aqui no canal. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. A temporada de 1986 foi a primeira em que todas as equipes foram obrigadas a usarem motores turbo e tivemos os motores mais potentes da história da Fórmula 1, sendo o motor BMW M12 das equipes Benetton, Brabham e Arrows os mais potentes deles, com cerca de 1.350 cavalos, porém não era um motor muito confiável. E no mercado de pilotos tivemos mudanças nas principais equipes. Na McLaren, Keke Rosberg foi chamado para ser companheiro de Alain Prost após a aposentadoria de Niki Lauda. Em seu lugar na Williams, Nelson Piquet foi trazido da Brabham para se sentar ao lado de Nigel Mansell. Para o lugar de Piquet na Brabham, Riccardo Patrese voltou à equipe e ao seu lado Hélio De Angelis foi trazido da Lotus. A Lotus que mantinha Ayrton Senna e queria trazer o inglês Derek Warwick, mas sua contratação foi vetada por Senna e a Lotus trouxe Johnny Dumfries. 15 dias antes do início da temporada, no dia 8 de março, Frank Williams, dono da equipe Williams, sofreu um acidente de carro quando voltava dos testes da equipe em Paul Ricard. Ficou gravemente ferido e teve fratura na coluna vertebral, o que o deixou tetraplégico, e o comando da equipe ficou nas mãos de seu sócio Patrick Head. A primeira etapa da temporada foi o GP do Brasil, no dia 28 de março, com muitas mensagens de apoio a Frank Williams mostrada pelos pilotos e equipes no grid. Ayrton Senna largou na pole position e foi pressionado por Nigel Mansell, que tentou ultrapassá-lo ainda na primeira volta. Senna não aliviou e Mansell botou a roda na grama, rodou e ficou por ali mesmo. Na terceira volta, Piquet fez a ultrapassagem sobre o Senna e os dois fizeram dobradinha brasileira para delírio da torcida em Jacarepaguá. E até subiram ao pódio juntos, carregando a bandeira do Brasil. Uma imagem histórica. Nelson Piquet do Brasil! Nelson Piquet do Brasil vence o Grande Prêmio do Brasil de 86. Os dois brasileiros. Guarde esta imagem neste princípio de ano esportivo do Brasil. Dois pilotos fizeram sua estreia na Fórmula 1 nessa corrida, Johnny Dumfries na Lotus e Alessandro Nannini na Minardi. E também marcou a estreia da Benetton como equipe, após comprarem a equipe Toleman. A segunda etapa da temporada é outra corrida muito marcante, o GP da Espanha em Jerez. Senna mais uma vez largou na pole position e conseguiu se manter na frente, com Piquet em segundo. Mansell, que era o terceiro, começou mal e foi ultrapassado pelas McLarens de Rosberg e Prost. Só que o inglês começou a reagir e foi passando 1 a 1. Passou Rosberg, Prost, Piquet e na volta 39 passou também pelo Senna e assumiu a liderança. Mas Senna conseguiu se manter na cola do inglês e trazia Prost junto com ele, enquanto Piquet abandonava com problemas do motor. Depois de várias tentativas e várias fechadas de porta que tomou do Mansell, Senna conseguiu fazer a ultrapassagem na volta 62 e assumiu a liderança. Prost aproveitou e também passou. Mansell decidiu arriscar e foi para os boxes colocar pneus novos. E o Leão voltou com tudo. Foi tirando diferença, passou o Prost a 4 voltas do fim e chegou na última volta colado em Senna. Em uma chegada espetacular, o brasileiro venceu com apenas 14 milésimos de vantagem. Mansell vem alucinado atrás de Ayrton Senna. Vai forçar tudo nessa freada. Ayrton gira na frente dele. Ele vem pela reta. Agora é pressão total no turbo. Vem os dois pela reta. Ayrton Senna, Nigel Mansell, por meio carro Ayrton Senna. Alain Prost venceu a terceira etapa em San Marino em uma corrida que ficou marcada por falta de combustível em alguns carros no final. Keke Rosberg da McLaren, que era o segundo, e Riccardo Patrese da Brabham, que era o quarto, não conseguiram completar a prova, mesmo assim terminaram em quinto e sexto, pois tinham volta na frente. E Alain Prost chegou se arrastando e cruzou a linha de chegada só no embalo. Nelson Piquet foi o segundo e Gerhard Berger marcou o primeiro pódio de sua carreira e o primeiro da Benetton. Alain Prost venceu de novo em Mônaco em uma vitória praticamente de ponta a ponta após largar na pole position. Keke Rosberg foi o segundo e completou a dobradinha da McLaren e também seria o seu último pódio na Fórmula 1. Ayrton Senna foi o terceiro.
Duas imagens curiosas dessa corrida e de como a Fórmula 1 era inseguro. Primeiro, os fiscais empurrando os carros no meio da pista com a corrida rolando normalmente. E depois, o acidente impressionante de Martin Brundle e Patrick Tambay, que voou em direção ao guarda-reio. Mas felizmente ninguém se feriu. Essa corrida também marcou a última da carreira de Hélio De Angelis, que morreria 4 dias depois, aos 28 anos, em testes particulares da Brabham em Paul Ricard. Quando a asa traseira de seu carro se soltou, ele perdeu o controle, seu carro capotou e pegou fogo. Por falta de fiscais de pista e uma demora para chegar no helicóptero de resgate, De Angelis, mesmo sendo levado ainda com vida ao hospital, morreu horas depois por ter ingerido muita fumaça. Nelson Piquet fez a pole position no GP da Bélgica e liderou até a 16ª volta, quando abandonou por problemas no motor. A vitória ficou com Nigel Mansell, com Ayrton Senna em segundo e Stefan Johansson da Ferrari em terceiro. Destaque para Alain Prost, que se envolveu em um toque com Berger, teve que ir para os boxes trocar o bico do carro, caiu para último e chegou em sexto. Outra curiosidade dessa corrida é que a Brabham alinhou apenas um carro para a corrida, por conta da morte de De Angelis, e seu substituto seria Derek Warwick, que assumiria o carro na corrida seguinte, no Canadá. Canadá, onde tivemos mais uma vitória de Mansell, em uma corrida que ele dominou completamente. Perdeu a liderança só quando parou e fez uma bela ultrapassagem sobre Rosberg para reassumir a ponta. Outra briga dessa corrida foi entre Senna e Prost, onde o brasileiro até que resistiu algumas voltas, mas acabou cometendo um erro e foi ultrapassado por Prost e Rosberg. Alain Prost chegou em segundo e Nelson Piquet em terceiro. Uma curiosidade desse GP é que Patrick Tambay da Lola sofreu um acidente no warm-up, que era uma sessão de treino livre no domingo de manhã, e teve ferimentos nas mãos, ficando de fora dessa corrida e da corrida dos Estados Unidos. O GP dos Estados Unidos era a 7ª etapa e Ayrton Senna largou na pole position e se manteve na frente. Foi ultrapassado por Mansell na segunda volta, mas recuperou a posição 4 voltas depois. Só que teve um pneu furado e teve que antecipar sua parada na volta 13, caindo para a 8ª posição. Mas daí ele forçou o ritmo e foi passando 1 a 1, e reassumiu a liderança com a parada de Piquet. Mas Piquet acabou batendo sozinho e abandonando a prova algumas voltas depois. Ayrton Senna venceu a prova e pela primeira vez fez um gesto que se tornaria sua marca registrada. Pegou a bandeira do Brasil das mãos de um torcedor e fez a volta da vitória com ela erguida. Isso na verdade foi uma resposta à tiração de sarro que sofreu dos franceses da Renault, que forneciam motores para a Lotus, pela vitória da França no dia anterior, que eliminou o Brasil da Copa de 86. França, que era a sede da 8ª etapa, que trazia Patrick Tambay de volta, recuperado de seu acidente no Canadá, para voltar ao seu Lola. Equipe que estava tendo muitos problemas com o chassi de seu carro e resolveram contratar um jovem engenheiro de 28 anos para ver se dava um jeito no carro, um tal de Adrian Newey. Senna fez a pole, mas perdeu a liderança para Mansell logo na largada. Na terceira volta, o motor da Minardi de Andrea de Césares explodiu e jogou óleo em toda a pista. E na volta seguinte, Senna acabou passando em cima desse óleo, perdendo o controle e batendo nos pneus. Nigel Mansell venceu a prova, com Prost em segundo e Nelson Piquet em terceiro. Um momento emocionante aconteceria em Brands Hatch, palco da 9ª etapa do campeonato. Seria a primeira aparição pública de Frank Williams desde o seu acidente no começo do ano. Frank chegou na cadeira de rodas e foi aplaudido por todos no paddock. E para homenagear a volta do chefe, seus 2 pilotos largaram na primeira fila, com Piquet na pole position. Mas na largada, Thierry Boutsen da Arrows perde o controle do carro, bate nas placas e volta para a pista. Na confusão, a Ligier de Jacques Laffite bate de frente no muro do outro lado da pista e o francês quebra as 2 pernas e nunca mais correria na Fórmula 1 novamente. Depois de mais de 1 hora de interrupção, foi dada uma nova largada e Piquet se manteve na frente. Mas na volta 22, acabou errando uma marcha e o Mansell se aproveitou e fez a ultrapassagem. Piquet até tentou pressionar inglês após a parada dos boxes, mas não conseguiu ultrapassar e Mansell conquistou sua 4ª vitória nas últimas 5 corridas e assumiu a liderança do campeonato. Outro momento emocionante dessa corrida foi que a esposa de Frank Williams, Virginia Williams, foi quem recebeu o troféu de vencedor em nome da equipe.
Keke Rosberg marcou sua última pole position no GP da Alemanha e aproveitou para anunciar sua aposentadoria da Fórmula 1 no final daquela temporada. Outro anúncio importante no final de semana foi que a Lotus estaria com motores Honda para 87 e Satoru Nakajima seria companheiro de Ayrton Senna. E para essa corrida, Philippe Alliot entra na Ligier na vaga do acidentado Jacques Laffite. Nelson Piquet conquista sua primeira vitória na temporada na base da estratégia, com 2 paradas de boxes enquanto todos fizeram apenas uma, e também na base da malandragem. Piquet, nas suas artimanhas, conseguiu um jeito de ter acesso às conversas de rádio entre Mansell e a equipe, e quando a equipe chamou Mansell para os boxes, Piquet entrou antes e Mansell teve que ir dar mais uma volta e ficou furioso no rádio. E o Patrick Head, mais furioso ainda, discutindo com o Leão pelo rádio ali no pit lane. As duas McLaren de Rosberg e Prost iriam completar o pódio, porém, na última volta, ambos ficaram sem gasolina. Inclusive, o Prost desceu do carro e empurrou até a linha de chegada, ainda garantindo o 6º lugar, pois tinha voltas à frente. Com isso, Ayrton Senna foi o segundo, completando a dobradinha brasileira, e Mansell o terceiro. Esse pódio, Piquet, Senna e Mansell, se repetiria na etapa seguinte, na Hungria, numa corrida memorável, principalmente para os fãs do Piquet. Seria a primeira vez que a Fórmula 1 iria para a Hungria, um país comunista da chamada Cortina de Ferro, que como todo país faz até hoje, queria usar a Fórmula 1 para atrair turistas e melhorar sua imagem perante o mundo. Senna largou na pole position, mas Piquet fez a ultrapassagem na volta 12 e assumiu a ponta. Só que após as paradas de boxes, Senna voltou na frente e Piquet novamente foi na perseguição, até que começou o duelo memorável. Primeiro tentou por dentro, fez a ultrapassagem, mas acabou espalhando e tomou um X de Senna. E 2 voltas depois, ele surpreendeu, colocando seu carro por fora e fez essa pintura de ultrapassagem. Ajeita em piso da direita, é quase furar. Piquet foi por fora agora. Fez a manobra, outra vez, atravessa na frente de Senna. Senna teve que recolher o Nelson Piquet, veio por fora, veio de lado na frente de Ayrton Senna. Veio de lado o Nelson Piquet no replay. Ele buscou outro caminho, botou por fora, teve que atrasar a freada de novo. No GP da Áustria, a BMW, que já tinha os motores mais potentes, lançou uma versão ainda melhor e com isso a Benetton conquistou a primeira pole position de sua história com Theo Fabi. Seu companheiro Berger largou em segundo e assumiu a ponta na largada, mas teve problemas elétricos no carro e terminou apenas em 7º. E o novo motor BMW deixou Fabi na mão na 17ª volta. Prost venceu a prova com as 2 Ferrari completando o pódio com Alboreto e Johansson. 2 estreias aconteceram em Monza, no GP da Itália. O italiano Alex Caffi na Osella e uma nova equipe entrava no certame, a AGS, com apenas um carro pilotado por Ivan Capelli. Theo Fabi marcou a pole position novamente, a última de sua carreira, e tinha Alain Prost ao seu lado na primeira fila. Só que na partida para a volta de apresentação, ambos tiveram problemas em seus carros e tiveram que ir para o fim do grid. Prost ainda trocou de carro, o que era ilegal, e acabou desclassificado da prova. Mas essa desclassificação só foi anunciada quase na metade da prova. A vitória foi de Nelson Piquet. Depois de uma briga acirrada com o Mansell e uma bela ultrapassagem, o brasileiro entrou de vez na briga pelo campeonato. E se Piquet entrou na briga, quem saiu da disputa foi Ayrton Senna no GP seguinte em Portugal. O brasileiro fez a pole position, mas foi superado por Mansell logo na largada, mas vinha garantindo um bom segundo lugar, inclusive numa batalha feroz com Nelson Piquet segurando a Williams. Mas na última volta ficou sem gasolina e ainda ficou na 4ª posição, pois tinha voltas na frente. Porém, com 19 pontos de desvantagem para Mansell, tendo 18 em disputa, matematicamente ele não tinha mais chances de título. Outro fato histórico desse GP de Portugal é que foi nessa corrida, nesse final de semana, que foi feita a histórica foto dos 4 pilotos Senna, Prost, Piquet e Mansell ali na mureta do paddock, ideia de Bernie Ecclestone, essa imagem que ficou eternizada para os fãs da Fórmula 1. E Mansell venceu a prova em Portugal e abriu 10 pontos de vantagem sobre Piquet, que foi o terceiro, e 11 sobre Prost, que foi o segundo. Gerhard Berger conquistou sua primeira vitória e a primeira da Benetton no GP do México, que voltava a sediar um GP de Fórmula 1 depois de 16 anos. Alain Prost foi o segundo, Senna o terceiro,
Piquet o quarto e Mansell o quinto, dando uma embolada no campeonato para a última etapa. Lembrando que na época existia a regra dos descartes, onde só contavam para o campeonato os 11 melhores resultados de cada piloto. Esse quinto lugar do Mansell no México, por exemplo, foi descartado e ele continuava com os mesmos 70 pontos, 7 a mais que Prost e Piquet, já com os descartes. Para Mansell, bastava um terceiro lugar para ser campeão. Para Piquet e Prost, a única chance era vencer e torcer para Mansell chegar no máximo em quarto. E tem um detalhe muito importante sobre essa corrida que precisamos explicar, porque isso vai ser importante para os acontecimentos. No México, Berger venceu a corrida sem parar nos boxes para trocar os pneus. A Benetton corria com pneus Pirelli, que tinha desenvolvido esse composto mais resistente que fosse capaz de aguentar a corrida toda. Por conta disso, a Goodyear, que era fornecedora da Williams e da McLaren, também desenvolveu um composto mais resistente para aguentar a corrida toda. Então, a estratégia de ambas as equipes era fazer toda a corrida sem parar nos boxes. Mansell estava com o título na mão e ainda fez a pole position, mas logo na largada caiu para quarto, enquanto Senna pulava na frente perseguido por Piquet e Rosberg. O brasileiro acabou sendo superado por todos eles e por Prost nas primeiras 7 voltas da corrida, enquanto Piquet perdia a liderança para Rosberg na 6ª volta e Prost passava Mansell na 11ª. Piquet rodou sozinho na volta 23 e perdeu a posição para Prost e Mansell. Na 32ª volta, Prost teve um pneu furado perto da entrada dos boxes e parou para trocar pneus. E 13 voltas depois, Piquet passa Mansell e assume a 2ª posição. A situação fica favorável para Piquet quando o líder Rosberg abandona a prova na volta 62, com problemas nos pneus, e o pneu traseiro esquerdo de Mansell estoura na reta e ele abandona a prova e a disputa pelo título. Só que a equipe Williams, com medo de que acontecesse o mesmo com Piquet, chama-o para os boxes para trocar os pneus 2 voltas depois e Prost assume a ponta. Piquet até tentou uma aproximação, mas cruzou a linha de chegada 4 segundos atrás do francês, que venceu e sagrou-se bicampeão. Aí vem Prost, vai receber a bandeirada, vai passar Alain Prost, da França, da McLaren, festa da equipe McLaren, Prost é bicampeão mundial de Fórmula 1.